Milionário perguntou à sua filha de 7 anos se ela aceitaria sua noiva como nova mãe. Mas ela escolheu a faxineira pobre e algo incrível acontece. No coração de uma mansão reluzente, onde o sol de São Paulo entrava pelas janelas amplas e fazia o mármore brilhar, Paulo Montenegro, um magnata de 38 anos, segurava a mãozinha de sua filha, Melissa. A menina, com seus 7 anos e olhos castanhos, que pareciam carregar o peso de um vazio antigo, olhava para o pai com uma mistura de esperança e hesitação. Paulo, com seu terno azul marinho e um sorriso que tentava esconder a ansiedade, ajoelhou-se para ficar na altura dela. Melissa, meu anjo, o que acha da Fernanda? Você gostaria que ela fosse sua nova mamãe? A pergunta ecoou pelo salão, leve como uma brisa, mas cortante como vidro. Melissa, segurando um colar de contas coloridas que usava como bracelete, hesitou, olhou para o chão e sussurrou: quero a Cristina. Cristina, a faxineira. Não a noiva elegante com seu perfume caro, mas a mulher humilde que limpava a casa há 2 anos. As palavras de Melissa foram como um raio, e Paulo, atônito, percebeu que algo muito maior estava prestes a se revelar. Parte 1. O silêncio de um lar. Incompleto. Paulo Montenegro era o retrato do sucesso. Aos 38 anos, construíra um império de tecnologia que o colocava nas capas de revistas e nas listas dos mais ricos do Brasil. Sua mansão no Morumbi era um castelo moderno, com lustres de cristal e uma piscina que parecia flutuar sobre a cidade. Mas, por trás do brilho, havia um vazio. 7 anos antes, sua esposa, Clara, morrera no parto de Melissa, deixando-o com uma filha que ele amava mais que tudo, mas que não sabia como alcançar. Ele se afogava em reuniões e contratos, tentando preencher o espaço que Clara deixou, enquanto Melissa crescia cercada de luxo, mas ansiando por algo que o dinheiro não comprava: o calor de uma mãe. Melissa era uma criança única, pequena, com cabelos cacheados que caíam sobre os ombros. Ela tinha uma imaginação vibrante e uma sensibilidade que a fazia notar o que os adultos ignoravam. Desenhava mundos inteiros em seus cadernos, onde fadas e dragões viviam aventuras, e cantava músicas que inventava enquanto olhava as estrelas da varanda. Mas acima de tudo, Melissa observava. Ela via a falsidade nos sorrisos, a pressa nos passos e, principalmente, a bondade nos gestos mais simples. E foi assim que Cristina entrou em sua vida. Cristina, de 29 anos, era a faxineira da mansão desde que Melissa tinha 5 anos. Com um sorriso tímido e mãos calejadas, ela trazia uma energia que aquecia qualquer ambiente. Vinda de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais, Cristina não trabalhava por necessidade financeira desesperada, mas por um sonho: economizar, para abrir uma pequena confeitaria, onde pudesse criar bolos tão coloridos quanto suas histórias. Na mansão, ela era quase invisível para Paulo, apenas uma figura que mantinha a casa impecável. Mas para Melissa, Cristina era um farol. Durante suas pausas, especialmente na hora do almoço, Cristina se sentava com Melissa no quintal, sob a sombra de uma jabuticabeira. Elas faziam pulseiras de contas, riam de piadas bobas e inventavam nomes para as nuvens. Olha, aquela parece um unicórnio com chapéu, dizia Melissa, apontando para o céu, e Cristina ria, adicionando: e ele está dançando samba. Para Melissa, que nunca conhecera a mãe, aqueles momentos eram o mais perto que ela já chegara, de sentir um amor maternal. Fernanda, a noiva de Paulo, era o oposto. Aos 35 anos, ela era uma influenciadora digital com milhares de seguidores, sempre impecável, com vestidos que pareciam saídos de uma passarela. Na frente de Paulo, ela era carinhosa, oferecendo a Melissa brinquedos caros e chamando-a de minha pequena estrela. Mas quando Paulo virava as costas, Fernanda mudava. Para de bagunçar, Melissa. Isso aqui não é parquinho. Ela dizia com um tom cortante ou simplesmente a ignorava, focada no celular. Melissa, com sua intuição afiada, sentia a frieza, mas guardava silêncio, temendo preocupar o pai. Ela sabia que Paulo via em Fernanda
a chance de reconstruir a família que sonhava, e não queria tirar isso dele. Paulo, encantado pelo carisma de Fernanda e pela ideia de um novo começo, não via os sinais. Ele a conheceu em um evento de gala, onde ela o conquistou com sua inteligência e charme. Fernanda parecia perfeita, sofisticada, confiante e supostamente pronta para abraçar Melissa como filha. Mas ele não percebia o contraste. O brilho nos olhos de Melissa quando Cristina contava uma história boba e o vazio quando Fernanda entrava no quarto. Cristina, por sua vez, mantinha distância de Melissa na presença de Paulo ou Fernanda. Ela temia ser mal interpretada, ou pior, perder o emprego. Sou só a faxineira, pensava, enquanto varria o chão. Mas seu coração se partia toda vez que via Melissa buscando seu olhar e ela precisava desviar. Naquela noite, no salão principal da mansão, Paulo fez a pergunta que mudaria tudo. Ele planejava propor casamento a Fernanda em um jantar romântico no fim de semana e queria a aprovação de Melissa. A menina, segurando seu colar de contas, um presente de Cristina feito em uma tarde de risadas, olhou para o pai com uma coragem que não combinava com sua idade. A Fernanda não me ama de verdade, papai, ela disse, a voz firme, mas com um tremor. A Cristina sim. Ela é gentil, ela brinca comigo, ela me escuta. Ela é quem parece uma mamãe. Paulo riu, achando que era uma fantasia infantil. A Cristina? A faxineira? Meu amor, ela é uma boa pessoa, mas não é da família. Mas o olhar de Melissa, sério e profundo, o fez engolir o riso. Algo naquela convicção o desarmou. Enquanto isso, na área de serviço, Cristina guardava os materiais de limpeza, cantarolando uma música que aprendera na infância. Ela pensava em Melissa, na risada da menina que tornava seus dias mais leves, e no sonho de sua confeitaria, que parecia tão distante. Mal sabia ela que as palavras de Melissa, ditas naquela noite, estavam prestes a virar sua vida de cabeça para baixo, levando-a a um caminho de emoções intensas, escolhas difíceis e revelações que ninguém poderia prever. A manhã seguinte ao pedido de Paulo, amanheceu com um céu dourado, o tipo de luz que fazia a mansão parecer ainda mais grandiosa, como se cada canto brilhasse com promessas. Paulo estava na cozinha, tomando seu café preto enquanto folheava relatórios no tablet, sua rotina de sempre antes de correr para a empresa. Melissa, ainda de pijama, desenhava na mesa ao lado, cantarolando uma melodia que inventara na hora. O silêncio confortável entre pai e filha foi interrompido pelo som da porta da área de serviço se abrindo. Cristina entrou, como fazia todos os dias, mas algo estava diferente. Em vez do uniforme azul e do coque desleixado, ela usava um vestido simples de tecido leve e estampado com flores miúdas. Os cabelos castanhos soltos caindo sobre os ombros. A luz da manhã parecia dançar em seus cachos. E por um instante, Paulo ergueu os olhos do tablet e ficou paralisado. Ele nunca a vira assim. Cristina, sempre tão discreta, quase invisível no vai-vem da casa, parecia outra pessoa. O vestido, embora modesto, abraçava suas curvas de uma forma natural, e o sorriso tímido que ela deu ao cumprimentar Melissa com um "Bom dia, pequena", fez algo no peito de Paulo se agitar. Ele piscou, confuso, como se estivesse vendo uma estranha, ou talvez vendo-a pela primeira vez. "Bom dia, Cristina", ele respondeu, a voz mais suave do que o normal. E ela, surpresa, apenas assentiu antes de seguir para trocar de roupa. Enquanto ela desaparecia pelo corredor, as palavras de Melissa da noite anterior ecoaram em sua mente. "A Cristina me ama de verdade, papai. Ela é quem parece uma mamãe." Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento, mas a imagem de Cristina, com aquele vestido e aquele sorriso, ficou gravada. Paulo tentou se concentrar no trabalho, mas a manhã inteira foi uma batalha. No escritório, enquanto assinava contratos, sua mente vagava. Ele se pegava pensando em como nunca notara a leveza de Cristina, a forma como ela parecia carregar uma alegria genuína, apesar da vida simples. Comparada a Fernanda, que sempre entrava em um ambiente como se fosse o centro do mundo, Cristina tinha uma presença quieta, mas poderosa.
Ele se lembrou de uma vez, meses atrás, quando encontrara Melissa e Cristina no jardim, rindo enquanto tentavam fazer uma pipa voar. Na época ele achou fofo, mas não deu importância. Agora, as palavras de Melissa começavam a fazer sentido. Será que ele estava tão cego pelo glamour de Fernanda que ignorou o que estava bem na sua frente? Enquanto isso, na mansão, Cristina começava seu dia de trabalho, alheia ao impacto que causara. Ela varria o chão com cuidado, mas sua mente estava em outro lugar. Na noite anterior, ela sonhara com sua confeitaria, imaginando uma vitrine cheia de bolos decorados com flores de açúcar. Mas o sonho sempre esbarrava na realidade. O dinheiro que ela juntava mal cobria suas despesas, e abrir um negócio parecia um horizonte distante. Ainda assim, ela sorria porque tinha Melissa. Durante sua pausa para o almoço, como de costume, ela se sentou com a menina no quintal. Melissa, com um punhado de contas coloridas, tentava ensinar Cristina a fazer um colar. Você tem que botar a vermelha depois da azul, senão a fada não gosta, disse Melissa, séria. Cristina riu, bagunçando os cabelos da menina. Tá bem, chefe, mas só se a fada prometer dançar com a gente depois. Elas caíram na gargalhada, e por um momento, o mundo parecia perfeito. Mas nem tudo era leveza. Fernanda chegou à mansão no início da tarde, com uma bolsa de grife e um sorriso calculado. Ela estava planejando o jantar de gala, onde Paulo a pediria em casamento, e sua presença encheu o ar de tensão. Melissa, vem cá, vamos escolher um vestido para você para o jantar de sábado. Ela chamou, com um tom doce que não combinava com seus olhos. Melissa, relutante, olhou para Cristina, que já havia voltado ao trabalho, esfregando o chão com força. Não quero, respondeu a menina, cruzando os braços. Fernanda franziu a testa, mas disfarçou com um riso forçado. Você precisa aprender a se comportar como uma dama, querida. Não vai querer desapontar seu papai, né? Cristina, ouvindo ao longe, sentiu um aperto no peito, mas manteve a cabeça baixa. Ela sabia que não podia interferir. Naquela noite, quando Paulo voltou para casa, Melissa correu para abraçá-lo, como sempre fazia. Ele a pegou no colo, sentindo o calor daquele abraço que era seu refúgio. Papai, você já viu a Cristina dançar? Ela perguntou de repente. Paulo franziu o senho confuso. Dançar? Não, meu amor, por quê? Melissa sorriu, os olhos brilhando. Ela dança com as vassouras quando acha que ninguém está olhando. É engraçado. E ela me ensinou a dançar também. Paulo riu, imaginando a cena, mas a imagem de Cristina com os cabelos soltos e o vestido florido voltou à sua mente. Ele olhou para Melissa, que parecia tão feliz ao falar da faxineira, e sentiu um peso no coração. Será que ele estava prestes a cometer um erro com Fernanda? Ou era apenas a fantasia de uma criança que o estava confundindo? Enquanto isso, no quartinho dos fundos onde guardava suas coisas, Cristina se preparava para ir embora. Ela tirou o uniforme, colocou o vestido florido de novo e olhou-se no espelho rachado. Por um momento, pensou em Paulo, no jeito que ele a olhou naquela manhã. Bobagem, murmurou para si mesma rindo. Ele era seu chefe, um homem de outro mundo. Mas, ao sair, ela viu Melissa na varanda acenando com um desenho nas mãos. É para você, Cristina. Era um desenho delas duas de mãos dadas com um arco-íris ao fundo. Cristina sentiu os olhos marejarem, mas sorriu. Você é meu tesouro, sabia? Disse, abraçando a menina. O que ela não sabia era que aquele momento tão simples estava prestes a desencadear uma série de eventos que mudariam suas vidas para sempre. O fim de semana se aproximava e a mansão Montenegro estava em um frenesi controlado. Fernanda havia tomado as rédeas dos preparativos para o jantar de gala, onde Paulo planejava fazer o pedido de casamento. Flores brancas enfeitavam os corredores, e o cheiro de comida sofisticada saía da cozinha, onde chefes contratados trabalhavam sob o olhar crítico dela. Paulo, porém, estava inquieto. Desde aquela manhã em que viu Cristina com o vestido florido, algo em seu peito parecia fora de lugar. Ele tentava se convencer de que era apenas o nervosismo do pedido, mas as palavras de Melissa, a Cristina, me ama de verdade, papai. E a imagem do desenho que a menina deu a Cristina, com elas duas de mãos dadas sob um arco-íris,
não saíam de sua cabeça. Era como se Melissa, com sua sabedoria infantil, estivesse tentando lhe dizer algo que ele se recusava a ouvir. Na sexta-feira, véspera do grande jantar, Paulo decidiu ficar em casa pela manhã, algo raro para um homem que vivia para o trabalho. Ele queria passar um tempo com Melissa, talvez para aliviar a culpa que começava a crescer. Encontrou a filha no quarto, espalhando papéis coloridos pelo chão. "O que é isso, meu amor?" perguntou, sentando-se ao lado dela. Melissa, com um lápis de cor na mão, mostrou um novo desenho. Uma casa com 3 pessoas. Ela, Paulo e, ao centro, uma mulher com cabelos cacheados e um vestido florido. "É a gente com a Cristina", disse, com um sorriso tão puro que fez o coração de Paulo apertar. "Ela faz bolinhos comigo, papai, e me ensina a contar estrelas. A Fernanda nunca faz isso." Paulo sentiu um nó na garganta. Ele quis argumentar, dizer que Fernanda era o culpada, que ela aprenderia a ser uma boa mãe, mas as palavras não vieram. Em vez disso, ele apenas bagunçou os cabelos de Melissa e disse: "Você é minha artista, né?" Enquanto isso, Cristina trabalhava no andar de baixo, polindo os corrimões com um pano, alheia ao turbilhão que suas pequenas ações causavam. Ela sentia o clima estranho na casa, com Fernanda dando ordens como se fosse a dona do lugar. Na hora do almoço, como sempre, ela se escondeu no quintal com Melissa. Desta vez, a menina trouxe um jogo de tabuleiro improvisado, feito com papelão e tampinhas de garrafa. "Você é péssima nisso?" provocou Melissa, rindo quando Cristina perdeu pela 3ª vez. "Ei, eu deixei você ganhar para não te ver chorando", retrucou Cristina, fingindo indignação, o que fez Melissa gargalhar e se jogar nos braços dela. Era um momento tão simples, tão cheio de vida, que Cristina sentiu uma pontada de tristeza. Ela sabia que depois do casamento, sua conexão com Melissa poderia mudar. Fernanda não parecia gostar de sua presença e Cristina temia que seu tempo com a menina estivesse contado. Naquela tarde, Fernanda chamou Paulo para uma conversa séria. Sentados na varanda com taças de vinho nas mãos, ela foi direta. "Paulo, você precisa decidir o que quer para Melissa. Ela é uma criança adorável, mas está muito apegada à faxineira." A palavra saiu com um tom de desdém e Paulo franziu a testa. "Cristina é ótima com ela", ele disse, surpreso com a própria defesa. Fernanda ergueu uma sobrancelha, o sorriso perfeito vacilando. "Ótima? Ela é uma empregada, amor. Não acha que Melissa merece alguém com mais classe? Alguém que possa dar a ela um futuro brilhante como nós?" Paulo ficou em silêncio, olhando para o horizonte. Pela primeira vez, ele percebeu algo na voz de Fernanda que não tinha notado antes, uma frieza que o incomodou. Mais tarde, enquanto ajudava Melissa a se arrumar para dormir, Paulo decidiu perguntar mais. "Por que você gosta tanto da Cristina, meu amor?" Melissa, já debaixo das cobertas, segurou seu colar de contas e pensou por um momento. "Porque ela vê o que eu vejo, papai. Ela sabe que as estrelas têm nomes, e ela não ri quando eu digo que quero ser uma fada quando crescer. Ela me abraça quando eu fico triste, mesmo que eu não diga por quê." Paulo sentiu um aperto no peito. Ele se lembrou de uma noite, semanas atrás, quando encontrou Melissa chorando sozinha no quarto. Fernanda estava lá, mas disse que a menina só queria atenção. Agora, ele se perguntava se Cristina teria percebido o que Fernanda ignorou. Na manhã do jantar de gala, Paulo estava no escritório da mansão, revisando o discurso do pedido, quando Cristina passou pela porta, carregando uma bandeja de copos limpos. Ela tropeçou levemente, e um copo caiu, rolando pelo chão. Paulo se levantou para ajudar, e quando seus dedos se tocaram ao pegar o copo, ele sentiu um calor inesperado. "Desculpe-me, seu Paulo", disse Cristina, corando os olhos baixos. "Sem problema", ele respondeu, a voz mais gentil do que pretendia. Por um segundo, seus olhares se cruzaram, e Paulo viu algo nos olhos dela, uma mistura de força e vulnerabilidade que o fez esquecer o que ia dizer. Cristina se afastou rapidamente, mas o momento ficou suspenso no ar. Enquanto a noite do jantar se aproximava, Paulo sentia o peso de uma decisão que ele nem sabia que estava tomando. Fernanda, com seu vestido de gala e um colar de diamantes, parecia perfeita,
mas algo nela agora parecia artificial. Melissa, com seu vestidinho azul e o colar de contas, segurava a mão do pai com força, como se soubesse que algo grande estava por vir. E Cristina, na área de serviço, terminava seu turno, sem imaginar que o destino estava prestes a colocá-la no centro de uma tempestade de emoções, revelações e escolhas que mudariam tudo. A noite do jantar de gala chegou como uma onda, trazendo consigo um misto de expectativa e tensão que pairava sobre a mansão Montenegro. O salão principal estava transformado. Mesas cobertas com toalhas de linho branco, velas tremeluzindo em candelabros de prata e uma orquestra de câmara tocando suavemente ao fundo. Convidados de ternos caros e vestidos reluzentes circulavam, rindo e brindando com champanhe. Fernanda, no centro de tudo, brilhava em um vestido vermelho que parecia gritar por atenção, seu sorriso perfeito atraindo olhares admirados. Paulo, ao lado dela, vestia um smoking impecável, mas seus olhos vagavam inquietos. Melissa, sentada em uma cadeira decorada com laços, balançava os pezinhos, o colar de contas brilhando contra seu vestido azul. Ela parecia alheia ao glamour, olhando para a porta da área de serviço, como se esperasse alguém. Cristina, enquanto isso, estava nos bastidores, ajudando a equipe contratada a organizar a cozinha. Ela não fazia parte do evento, mas fora chamada para cobrir uma funcionária que faltara. Vestida com o uniforme azul, ela se movia com eficiência, mas seu coração estava pesado. Sabia que aquela noite era o grande momento de Fernanda e Paulo, e a ideia de Melissa, chamar outra mulher de mamãe, a fazia sentir um vazio que ela não conseguia explicar. Ainda assim, quando Melissa correu até ela durante uma pausa, segurando um copo de suco, Cristina se agachou e sorriu. "Você tá parecendo uma princesa, sabia?" disse, ajeitando um cacho solto do cabelo da menina. Melissa riu, mas seus olhos estavam tristes. "Queria que você ficasse com a gente, Cristina, no jantar." Cristina sentiu um aperto no peito, mas apenas bagunçou o cabelo da menina. "Princesas como você precisam brilhar lá com os grandes. Eu fico aqui, cuidando de tudo." Melissa fez um biquinho, mas voltou ao salão relutante. Paulo, observando a interação de longe, sentiu algo se remexer dentro dele. A forma como Melissa se iluminava com Cristina era diferente de tudo que ele via com Fernanda. Ele tentou se concentrar no discurso que preparara, as palavras de amor, que diria ao propor casamento, mas elas pareciam ocas agora. Fernanda, percebendo sua distração, segurou seu braço com um sorriso possessivo. "Está tudo perfeito, não é, amor? Hoje é nossa noite." Paulo assentiu, mas seu olhar voltou para Melissa, que brincava com o colar de contas, e por um instante ele imaginou Cristina ali, no lugar de Fernanda, rindo com sua filha. O jantar começou, e os discursos iniciais foram feitos. Paulo subiu ao palco improvisado, o microfone na mão, o salão em silêncio. Ele começou a falar sobre amor, família e novos começos, mas sua voz tremia levemente. Os convidados sorriam esperando o momento do pedido, mas Melissa, sentada na primeira fila, parecia inquieta. De repente, ela se levantou, correndo para o lado do palco, onde Cristina organizava bandejas na penumbra. "Cristina, vem comigo", sussurrou puxando-a pela mão. Cristina, surpresa, tentou resistir. "Melissa, eu não posso, isso é o jantar do seu papai." Mas a menina era insistente, e antes que Cristina percebesse, estava sendo arrastada para o salão. Paulo, ainda no palco, parou de falar quando viu Melissa surgir segurando a mão de Cristina. O salão murmurou confuso. Fernanda, ao lado da mesa principal, ficou pálida, o sorriso congelando. "O que é isso, Melissa?" perguntou Paulo, a voz falhando. Melissa, com toda a coragem de seus 7 anos, subiu no palco puxando Cristina com ela. "Papai, eu não quero a Fernanda como mamãe. Eu quero a Cristina. Ela é minha melhor amiga, ela me ama de verdade." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados trocaram olhares, alguns rindo nervosamente, outros chocados. Fernanda deixou escapar um risinho forçado, tentando salvar a situação. "Que gracinha, Paulo, ela tá confusa, crianças, né?" Mas Paulo não estava rindo. Ele olhou para Cristina, que parecia querer desaparecer, o rosto vermelho de vergonha, ainda segurando a mão de Melissa. Então,
Ele olhou para Fernanda, cujo sorriso agora parecia uma máscara. Algo dentro dele se quebrou. Melissa, por quê? Você diz isso? Perguntou ajoelhando-se ao lado da filha, ignorando o público. A menina, com lágrimas nos olhos, disse: porque a Cristina fica comigo quando eu tô triste. Ela faz pulseiras comigo. Ela canta pra mim. Ela não finge. A Fernanda só é legal quando você tá olhando. Um murmúrio percorreu o salão e Fernanda, furiosa, tentou intervir. Paulo, isso é ridículo. Ela é uma criança, não sabe o que tá dizendo. Mas Paulo não estava ouvindo Fernanda. Ele olhou para Cristina, que tremia, os olhos fixos no chão. É verdade, Cristina? Perguntou, a voz baixa, mas firme. Cristina, sem saber o que dizer, apenas balbuciou. Eu só quero o bem da Melissa, seu Paulo. Ela é especial para mim. Algo na simplicidade daquelas palavras, na vulnerabilidade de Cristina, atingiu Paulo como um raio. Ele se levantou, o anel de noivado ainda no bolso, e olhou para o salão. Desculpem-me, mas acho que cometi um erro. Ele pegou a mão de Melissa e, para surpresa de todos, estendeu a outra para Cristina. Venha com a gente, disse suavemente. Fernanda, atônita, jogou a taça de champanhe na mesa. Paulo, você tá louco? Ela é a faxineira. O salão prendeu a respiração, mas Paulo não olhou para trás. Ele saiu com Melissa e Cristina, deixando Fernanda e os convidados em um silêncio atordoado. Na varanda, sob as estrelas, Melissa abraçou Cristina, que ainda estava em choque. Paulo olhou para as duas e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava no caminho certo. Mas o que ele não sabia era que aquela noite era apenas o começo de uma jornada que revelaria segredos, testaria corações e mudaria suas vidas para sempre. A noite ainda pulsava com a energia do jantar interrompido, mas na varanda da mansão Montenegro, o mundo parecia mais quieto. As estrelas brilhavam acima e a brisa fresca aliviava o calor que Cristina sentia no rosto, ainda vermelho, de constrangimento. Melissa, agarrada à sua mão, olhava para ela com um sorriso que misturava alívio e felicidade. Paulo, ao lado delas, parecia perdido em pensamentos, o peso da decisão que acabara de tomar refletido em seus olhos. O silêncio entre os três era confortável, mas carregado de possibilidades. Papai, agora a Cristina pode ficar com a gente sempre? Perguntou Melissa, quebrando o momento. Paulo riu, um som leve, mas hesitante. Vamos com calma, meu amor, disse, olhando para Cristina, que parecia querer se esconder nas sombras. Mas acho que precisamos conversar. Eles se sentaram em um banco de madeira na varanda, com Melissa no meio, como uma ponte entre os dois adultos. Cristina, ainda de uniforme, sentia-se completamente fora de lugar. Seu Paulo, eu não queria causar isso, começou ela, a voz trêmula. A Melissa é tão especial, e eu nunca quis passar por cima de ninguém. Paulo a interrompeu, levantando a mão. Cristina, você não fez nada errado. Pelo contrário, eu é que fui cego. Ele fez uma pausa, olhando para a filha que balançava os pezinhos, feliz por estar ali com eles. Melissa vê em você algo que eu deveria ter percebido há muito tempo, algo verdadeiro. Cristina baixou os olhos, sentindo o coração acelerar. Ela não estava acostumada a ser vista, não assim. Durante 2 anos ela fora apenas a faxineira, alguém que limpava os cantos da casa e saía em silêncio no fim do dia. Mas agora, sob o olhar de Paulo, ela sentia algo novo, uma mistura de medo e esperança. Eu só fiz o que meu coração mandou, disse ela quase num sussurro. A Melissa, ela me lembra como é sonhar. Ela me faz lembrar de quem eu era antes de a vida ficar tão pesada. Paulo inclinou a cabeça, curioso. Como assim antes? Cristina sorriu um pouco triste. Eu queria ser confeiteira, sabe? Fazer bolos que fizessem as pessoas sorrir. Mas a vida, às vezes, ela te leva para outros caminhos. Melissa, ouvindo com atenção, bateu palminhas. Você tem que fazer bolos, Cristina. Eu te ajudo a decorar com estrelinhas. A menina pulou do banco, imitando um confeiteiro espalhando glacê, o que fez Paulo e Cristina rirem juntos. Por um momento a tensão se dissolveu, e os três pareciam uma família improvável, unida por risadas e sonhos compartilhados.
Paulo, ainda rindo, olhou para Cristina de uma forma que a fez corar, novamente. Sabe, Cristina, acho que Melissa tem razão. Você tem algo especial. E eu gostaria de conhecer mais disso. O momento foi interrompido pelo som de saltos altos ecoando na varanda. Fernanda apareceu, o rosto uma máscara de fúria contida. Paulo, isso é um absurdo, disse ela, a voz cortante. Você realmente vai jogar tudo isso fora por causa de uma criança e... dela? Ela apontou para Cristina, que instintivamente deu um passo para trás. Paulo se levantou, o semblante sério. Fernanda, eu não estou jogando nada fora. Estou escolhendo o que é real. Melissa merece uma família que a ame de verdade e eu quero fazer a coisa certa. Fernanda riu, um som amargo. Você vai se arrepender disso, Paulo. E você? Ela virou-se para Cristina. Não pense que pode simplesmente entrar na vida dele assim. Você não pertence a esse mundo. Com isso, ela virou as costas e saiu deixando um silêncio pesado. Melissa, sentindo a tensão, abraçou Cristina com força. Não liga para ela, Cristina. Você é minha fada. Cristina, com lágrimas, nos olhos retribuiu o abraço, mas seu olhar encontrou o de Paulo. Havia algo ali, uma promessa talvez, ou apenas o início de algo que nenhum dos dois entendia completamente. Vamos para dentro, disse Paulo suavemente. Está ficando frio. Ele guiou Melissa e Cristina de volta à mansão, mas antes de entrar parou e olhou para Cristina. Mas você fica até amanhã, certo? Quero que a gente converse mais sobre Melissa e sobre você. Naquela noite, enquanto Melissa dormia com um sorriso no rosto, segurando o colar de contas, Cristina ficou acordada em seu quartinho nos fundos da mansão. Ela pensava no olhar de Paulo, na coragem de Melissa e na possibilidade de que, talvez, sua vida estivesse prestes a mudar. Paulo, em seu quarto, segurava o anel de noivado que nunca usou, perguntando-se como havia demorado tanto para enxergar o que estava bem diante dele. Mas o que nenhum deles sabia era que Fernanda, humilhada, não estava disposta a deixar as coisas como estavam. Um plano começava a se formar em sua mente, um que testaria a força do laço que estava nascendo entre Paulo, Melissa e Cristina. O sol da manhã seguinte trouxe uma calma aparente à mansão Montenegro, mas havia uma eletricidade no ar, como o silêncio antes de uma tempestade. Paulo acordou cedo, algo incomum para um domingo. Ele desceu para a cozinha, onde encontrou Melissa já acordada, espalhando geleia em uma torrada com uma concentração digna de um pintor. Bom dia, papai! Ela exclamou lambuzando os dedos. Paulo sorriu, mas sua mente estava em outro lugar. A noite anterior, a coragem de Melissa, o confronto com Fernanda, o olhar de Cristina, havia virado seu mundo de cabeça para baixo. Ele sabia que precisava falar com Cristina, entender quem ela era além da faxineira que fazia sua filha, sorrir. E, acima de tudo, precisava entender o que ele mesmo estava sentindo. Cristina chegou para trabalhar às 7 em ponto, como sempre. Mas dessa vez, Paulo a interceptou antes que ela vestisse o uniforme. Cristina, podemos conversar um momento? Perguntou, apontando para o jardim. Ela hesitou, os olhos arregalados, mas assentiu. Eles se sentaram em um banco sob a jabuticabeira, o mesmo lugar onde ela e Melissa passavam tantas tardes. Quero te agradecer pelo que você faz pela Melissa, começou Paulo, a voz firme, mas gentil. Eu não tinha ideia de quanto ela te ama, e agora estou começando a entender por quê. Cristina corou, mexendo nervosamente nas mãos. Seu Paulo, Ela é uma menina incrível. Fazer ela sorrir é o melhor momento do meu dia. Paulo inclinou-se para a frente, curioso. Me conta sobre você, Cristina. Quem é você fora dessas paredes? Era uma pergunta que ele nunca fizera a nenhum funcionário, e Cristina pareceu pega de surpresa. Após um momento, ela respirou fundo. Sou só uma mulher tentando encontrar meu lugar, sabe? Cresci em uma cidadezinha onde todo mundo se conhece. Meu pai era padeiro, e eu cresci sonhando em fazer bolos que contassem histórias tipo os dele. Mas aí, a vida aconteceu. Vim para São Paulo atrás de um sonho, mas acabei limpando casas para pagar as contas. Ela riu, um som leve, mas com um toque de melancolia. Não é tão glamuroso quanto a sua vida, né? Paulo riu também, encantado com a honestidade dela.
Você já viu minha vida de perto, Cristina? Não é tão glamurosa quanto parece. Ele fez uma pausa, olhando para a jabuticabeira. Sabe, eu passei anos correndo atrás de números, contratos, sucessos, e esqueci do que realmente importa. Melissa me lembrou disso. E você tá me fazendo lembrar também. Cristina olhou para ele surpresa, e por um instante seus olhos se encontraram. Havia uma faísca ali, algo que nenhum dos dois queria nomear, mas que fazia o coração de ambos bater mais rápido. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Fernanda tramava. Sentada em seu apartamento de luxo, com uma xícara de café que ela nem tocava, ela navegava pelo celular, furiosa. A humilhação da noite anterior queimava como brasa. Ele acha que pode me trocar por uma faxineira? Murmurou, os olhos estreitados. Fernanda não era de desistir fácil. Ela começou a vasculhar suas conexões procurando qualquer coisa que pudesse usar contra Cristina. Um contato antigo, um jornalista que adorava fofocas, lhe devia um favor. Quero saber tudo sobre essa Cristina, ela disse ao telefone, a voz fria. Se ela tem algum segredo, eu quero saber. E se não tiver, bem, a gente pode inventar. Na mansão, o dia seguiu com uma leveza que Paulo não sentia há anos. Ele decidiu levar Melissa e Cristina para um passeio improvisado no Parque Ibirapuera. Vamos fazer um piquenique, anunciou Melissa, empolgada, enquanto Cristina ria, tentando acompanhar o entusiasmo da menina. No parque, sob a sombra de uma árvore, eles estenderam uma toalha e comeram sanduíches que Cristina preparou com o que havia na geladeira. Melissa correu para brincar com outras crianças, e Paulo e Cristina ficaram sozinhos, observando-a. Ela tá tão feliz hoje, disse Paulo sorrindo. Cristina assentiu, mas havia uma sombra em seu olhar. Seu Paulo, eu não sei se isso é certo. Eu sou só a faxineira. O que aconteceu ontem, as pessoas vão falar. Paulo a olhou sério. Que falem. Eu cansei de viver para agradar os outros. Melissa te ama, Cristina. E eu quero te conhecer melhor. Não como minha empregada, mas como a pessoa que faz minha filha sorrir assim. Ele apontou para Melissa, que agora tentava, sem sucesso, fazer uma cambalhota, caindo na grama e rindo alto. Cristina riu também, mas seus olhos estavam marejados. Você não sabe como é difícil acreditar nisso, seu Paulo. Minha vida nunca foi um conto de fadas. Ele estendeu a mão, tocando a dela de leve. Talvez seja hora de começar a escrever um. Mas enquanto o dia terminava com risadas e promessas silenciosas, Fernanda recebia uma ligação. O jornalista havia encontrado algo. Um registro antigo de anos atrás sobre um incidente na cidade natal de Cristina. Não era grande coisa, mas nas mãos certas poderia ser distorcido em algo devastador. Fernanda sorriu. Um sorriso que não tinha nada de calor. Perfeito, disse ela. Vamos fazer ela desejar nunca ter cruzado meu caminho. O palco estava montado para um confronto que ninguém na mansão Montenegro poderia prever, e o destino de Paulo, Melissa e Cristina pendia por um fio. A semana seguinte trouxe uma sensação de novidade à mansão Montenegro, como se o ar estivesse carregado de possibilidades. Paulo, pela primeira time em anos, sentia-se leve. Ele começou a reduzir suas horas no escritório, chegando em casa cedo para jantar com Melissa e cada vez mais convidando Cristina para se juntar a eles. O que começou como conversas tímidas, na presença da menina evoluiu para momentos mais longos, onde Paulo e Cristina trocavam histórias sob o pretexto de planejar algo especial para Melissa. Uma noite, enquanto Melissa desenhava na sala, Paulo perguntou a Cristina sobre o bolo favorito dela. Um bolo simples de laranja com pedacinhos de casca cristalizada. Ela respondeu, os olhos brilhando. Meu pai fazia um assim, e o cheiro enchia a casa de, esperança. Paulo sorriu, imaginando-a em sua confeitaria dos sonhos. Um dia você vai fazer esse bolo pra gente, disse ele. E o gente saiu tão natural que fez Cristina corar. Melissa, sempre atenta, não perdia nada. Ela começou a chamar os momentos com Cristina de nossas aventuras, como quando os três tentaram fazer pipoca na panela e acabaram com o chão da cozinha coberto de milho estourado. Você é pior que eu, papai, gritou Melissa rindo,
enquanto Cristina, com uma vassoura na mão, fingia ser uma feiticeira limpando o reino da bagunça. Paulo, rindo até a barriga doer, pegou a vassoura e dançou com Cristina, girando-a pela cozinha enquanto Melissa batia palmas. Por um instante, eles eram apenas 3 pessoas felizes, sem títulos, sem hierarquias, apenas corações batendo, no mesmo ritmo. Mas enquanto a mansão se enchia de risadas, uma sombra crescia fora de suas paredes. Fernanda, consumida pela raiva, havia colocado seu plano em ação. O jornalista que ela contatara descobrira um incidente do passado de Cristina. Aos 19 anos, ela fora acusada injustamente de roubar dinheiro na padaria onde trabalhava na sua cidade natal. O caso nunca foi provado e as acusações foram retiradas, mas Fernanda sabia que, com o spin certo, poderia transformar isso em uma bomba. Ela vazou a história para um blog de fofocas, que publicou um artigo sensacionalista com o título Faxineira de Milionário, um passado sombrio. O texto, cheio de insinuações, sugeria que Cristina era uma oportunista que manipulava Melissa para se aproximar de Paulo. Fernanda garantiu que o artigo chegasse aos círculos certos, incluindo os colegas de negócios de Paulo. Na manhã de 17 quarta-feira, o artigo explodiu. Paulo recebeu uma ligação de seu melhor amigo Ricardo enquanto tomava café. "Você viu essa história sobre a sua faxineira?" "O que está acontecendo, cara?" perguntou Ricardo preocupado. Paulo, confuso, abriu o link que o amigo enviou e leu, sentindo o sangue gelar. As palavras oportunista e passado criminoso saltavam da tela. Ele olhou para Melissa, que brincava com um quebra-cabeça, e pensou em Cristina, que estava limpando o andar de cima. Seu primeiro instinto foi raiva. Não de Cristina, mas de quem quer que tivesse espalhado aquela mentira. Mas uma semente de dúvida, pequena e traiçoeira, começou a crescer. E se ele não conhecesse Cristina tão bem quanto pensava? Cristina, alheia ao escândalo, percebeu que algo estava errado quando a governanta da casa, Dona Lúcia, a olhou de forma estranha. "Você está causando um rebuliço, menina", disse Dona Lúcia, mostrando o celular com o artigo. Cristina leu e o mundo pareceu desabar. "Isso não é verdade", murmurou, as mãos tremendo. "Eu nunca roubei nada. Era só uma garota tentando ajudar meu pai." Ela se lembrou daquela época, da humilhação de ser acusada sem provas, de como deixou a cidade para fugir dos olhares julgadores. Agora, tudo voltava, como um pesadelo. Ela quis correr, desaparecer, mas Melissa apareceu, abraçando suas pernas. "Por que você está triste, Cristina?" perguntou preocupada. Cristina forçou um sorriso, mas sua voz falhou. "Nada, pequena. Só adultos sendo complicados." Naquela tarde, Paulo chamou Cristina ao escritório. O ambiente, normalmente tão formal, parecia sufocante. "Eu vi o artigo", disse ele, a voz neutra, mas os olhos cheios de perguntas. Cristina sentiu o coração apertar. "Seu Paulo, eu juro, aquilo não é verdade. Eu era jovem, trabalhava na padaria do meu pai. Um cliente disse que eu peguei dinheiro, mas não tinha prova nenhuma. Eu saí da cidade por causa disso, mas eu nunca..." Ela parou, as lágrimas caindo. Paulo quis acreditar, mas a dúvida o corroía. "Por que você nunca me contou isso?" perguntou mais suave. Cristina riu amarga. "Contar o quê? Que me acusaram de algo que não fiz? Eu sou só a faxineira, seu Paulo. Minha história nunca importou." Antes que ele pudesse responder, Melissa entrou correndo, segurando um desenho. "Olha, papai, é para Cristina não ficar triste." Era um desenho delas 3, com corações e um sol brilhante. Paulo olhou para o papel, depois para Cristina, e algo dentro dele se resolveu. "Eu acredito em você", disse por fim, "e me desculpe por duvidar, mesmo que por um segundo." Ele se levantou, aproximando-se dela. "Você não é só a faxineira, Cristina. Você é parte da nossa vida." Cristina, ainda chorando, apenas assentiu, incapaz de falar. Mas enquanto a confiança começava a se reconstruir, Fernanda observava de longe, satisfeita com o caos que plantara. Ela sabia que o artigo era só o começo. Seu próximo passo seria maior, mais cruel,
e ela estava disposta a tudo para garantir que Cristina nunca tomasse seu lugar. O que ela não sabia era que a força do laço entre Paulo, Melissa e Cristina estava prestes a surpreendê-la e a mudar o jogo de uma forma que ninguém poderia prever. A mansão Montenegro, outrora um símbolo de ordem e opulência, parecia agora um palco onde emoções colidiam como trovões. Após o artigo difamatório, o ambiente estava carregado de sussurros. Os outros funcionários da casa, embora discretos, lançavam olhares curiosos para Cristina, que mantinha a cabeça erguida, mas sentia cada olhar como uma faca. Paulo, determinado a proteger sua filha e reparar seu erro, tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Ele deu a Cristina uma semana de folga remunerada. "Você não precisa lidar com isso agora", disse ele, com uma firmeza que escondia sua culpa. "Quero que você volte quando as coisas se acalmarem. E quero que volte como nossa convidada, não como funcionária." Cristina, atônita, apenas assentiu sem saber como processar aquelas palavras. Melissa, ao ouvir a notícia, abraçou Cristina com força. "Você vai voltar, né? Promete." Cristina sorriu, beijando a testa da menina. "Prometo, minha fada." Enquanto Cristina se afastava temporariamente, Paulo mergulhou em ação. Ele contratou uma equipe de advogados para investigar a origem do artigo e processar o blog por difamação. Mas mais do que isso, ele começou a refletir sobre o que realmente queria. Pela primeira vez, ele se permitiu imaginar um futuro diferente, não com Fernanda, com seus sorrisos ensaiados e ambições frias, mas com alguém como Cristina, cuja simplicidade o fazia sentir vivo novamente. Ele se pegava lembrando do jeito que ela ria com Melissa, da forma como seus olhos brilhavam quando falava de seus sonhos. Uma noite, enquanto Melissa dormia, ele pegou o desenho que ela fizera, os três sob um sol brilhante, e o guardou na gaveta de sua mesa, como um lembrete do que estava em jogo. Cristina, por sua vez, passou a semana em seu pequeno apartamento no centro de São Paulo, tentando organizar os pensamentos. Sem o trabalho na mansão, ela aproveitou para visitar uma feira de confeitaria local, onde comprou um caderno de receitas e alguns ingredientes. Pela primeira vez em anos, ela se permitiu sonhar novamente. Numa tarde, enquanto testava uma receita de bolo de laranja, o cheiro a transportou de volta à infância, à padaria do pai. Ela riu sozinha, imaginando Melissa lambuzando os dedos com um glacê. Mas a alegria era interrompida por uma preocupação constante. O que Fernanda faria em seguida? Cristina sabia que a ex-noiva de Paulo não desistiria tão fácil. E ela estava certa. Fernanda, agora movida por uma mistura de orgulho ferido e vingança, intensificou seu plano. Ela contratou um detetive particular para cavar mais fundo na vida de Cristina. Mas ao perceber que não havia mais segredos a explorar, decidiu jogar sujo. Ela pagou um blogueiro inescrupuloso para publicar uma nova história, desta vez alegando que Cristina estava manipulando Melissa para extorquir dinheiro de Paulo. O artigo, cheio de fotos tiradas sem permissão, incluindo uma de Cristina e Melissa rindo no jardim, espalhou-se como fogo. Fernanda também enviou o link anonimamente para Paulo, com uma mensagem: "Você realmente confia nela?" Quando Paulo viu o novo artigo, sua raiva explodiu. Ele reconheceu a foto do jardim, tirada de longe, provavelmente por alguém que invadira a propriedade. Mas mais do que raiva, ele sentiu clareza. Cada tentativa de Fernanda de destruir Cristina só reforçava o quanto ela era mesquinha. Ele chamou Ricardo, seu amigo, e pediu ajuda para rastrear a fonte do vazamento. "Isso está indo longe demais", disse Paulo a voz firme. "Eu não vou deixar ninguém machucar minha filha ou a Cristina." Na sexta-feira, o último dia da folga de Cristina, Paulo a convidou para voltar à mansão. Ele queria mostrar que estava do lado dela. Quando ela chegou, hesitante, Melissa correu para abraçá-la, segurando um presentinho. Uma pulseira de contas que ela mesma fizera. "É para você nunca esquecer de mim", disse a menina, rindo. Cristina, emocionada, colocou a pulseira no pulso e olhou para Paulo, que sorria. "Eu fiz um bolo", disse ela, tímida, apontando para uma caixa na mesa. "De laranja, como eu te contei.
Paulo abriu a caixa e o aroma o envolveu como um abraço. Você é cheia de surpresas, né? Disse ele, com um tom brincalhão que escondia uma admiração profunda. Eles se sentaram no jardim, os três, comendo fatias do bolo, enquanto Melissa contava uma história inventada sobre um dragão que adorava doces. Paulo e Cristina riam e, por um momento, o mundo parecia perfeito. Mas então o celular de Paulo tocou. Era Ricardo. Achei a fonte do artigo, disse ele sério. Foi a Fernanda. E tem mais. Ela está planejando aparecer na sua casa hoje à noite com um repórter. Eles querem te confrontar, fazer um escândalo ao vivo. Paulo sentiu o sangue ferver, mas olhou para Melissa e Cristina, que riam juntas, e tomou uma decisão. Que venha, disse ele. Vou acabar com isso de uma vez por todas. Enquanto o sol se punha, a mansão se preparava para um confronto final. Fernanda estava a caminho, armada com mentiras e um plano para humilhar Cristina publicamente. Mas Paulo, pela primeira vez, sabia exatamente o que queria proteger. E Cristina, com sua pulseira de contas e seu bolo de laranja, estava começando a acreditar que talvez o destino tivesse mais para ela do que apenas sonhos não realizados. O crepúsculo pintava o céu de São Paulo com tons de laranja e roxo, refletindo-se nas janelas da mansão Montenegro, como se o próprio universo estivesse segurando a respiração. Dentro da casa, a tensão era palpável. Paulo havia alertado a equipe de segurança sobre a chegada iminente de Fernanda e seu repórter. Mas mais do que isso, ele havia tomado uma decisão. Aquela noite seria o fim de todas as mentiras. Melissa, alheia ao drama que se aproximava, brincava no jardim com Cristina, tentando ensinar-lhe um passo de dança que inventara, chamado o Giro da Fada. Você tem que girar como se fosse voar, dizia a menina rindo enquanto Cristina, desajeitada, tentava acompanhar e acabava tropeçando na grama. Paulo, observando da varanda, sentiu o coração aquecer. A risada das duas era como uma melodia que ele não queria que parasse nunca. Cristina, ainda com a pulseira de contas que Melissa lhe dera, sentia-se dividida. A semana de folga a fizera sonhar com possibilidades que antes pareciam impossíveis, mas o peso do artigo difamatório e a ameaça de Fernanda a mantinham com os pés no chão. Seu Paulo, você tem certeza que quer me envolver nisso? Perguntou ela, enquanto ajudava a arrumar a mesa para um jantar simples que Paulo insistira em compartilhar. Ele olhou para ela, os olhos brilhando com uma determinação que ela não vira antes. Cristina, eu nunca estive tão certo de algo. Você trouxe algo para nossa vida que eu nem sabia que faltava. E hoje vou mostrar isso para todo mundo. O relógio marcava 8 da noite quando o interfone tocou. Fernanda chegou, impecável em um vestido preto que parecia gritar poder, acompanhada por um repórter com uma câmera e um microfone. Paulo os recebeu na porta, o semblante calmo, mas firme. Fernanda, o que você quer aqui? Perguntou, bloqueando a entrada. Ela sorriu, um sorriso afiado como uma lâmina. Quero a verdade, Paulo. As pessoas merecem saber quem é a mulher que você escolheu acima de mim. O repórter, ansioso por um furo, já gravava. Podemos entrar? Só queremos uma entrevista, disse ele, com um tom falso de neutralidade. Paulo, porém, tinha outros planos. Ele abriu a porta, mas não para deixá-los entrar. Vamos resolver isso aqui fora, disse, chamando Cristina e Melissa para se juntarem a ele. Melissa, segurando a mão de Cristina, olhou para Fernanda com uma coragem que fez o repórter hesitar. Você não é minha mamãe, disse a menina alto e claro. A Cristina é quem me ama. O repórter, percebendo o potencial da cena, apontou a câmera, mas Paulo levantou a mão. Antes que você grave mais, quero contar a minha versão. Ele virou-se para Fernanda, a voz firme, mas cheia de emoção. Eu quase cometi o maior erro da minha vida por causa de você, Fernanda. Você é inteligente, linda, mas seu coração, ele não tem espaço para minha filha. E eu fui cego por tempo demais. Ele olhou para Cristina, que tremia ao seu lado, e pegou sua mão num gesto que fez Melissa sorrir e Fernanda arregalar os olhos. Cristina é mais do que uma funcionária. Ela é a pessoa que trouxe luz para minha filha, e agora, para mim. E não vou deixar ninguém manchar isso. Fernanda riu, mas o som era nervoso.
Você tá jogando tudo fora por uma faxineira? As pessoas vão rir de você, Paulo. Antes que ele pudesse responder, Cristina deu um passo à frente, a voz firme apesar do tremor. Eu não sou ninguém importante, dona Fernanda, mas eu sei o que é amor de verdade, e a Melissa me ensinou isso tanto quanto eu ensinei a ela. Ela olhou para Paulo, e algo na troca de olhares fez o repórter abaixar a câmera como se sentisse que estava invadindo algo sagrado. O repórter, percebendo que a narrativa não era a que Fernanda prometera, mudou de tática. Senhor Montenegro, e quanto às acusações contra a Cristina, o passado dela? Paulo sorriu, um sorriso que misturava confiança e desafio. Eu investiguei tudo. As acusações eram falsas, e quem espalhou essa história? Ele olhou diretamente para Fernanda. Vai responder na justiça. Fernanda empalideceu, percebendo que seu plano desmoronava. Sem argumentos, ela virou-se e saiu, seguida pelo repórter que murmurava algo sobre não valer a pena. Quando a poeira baixou, Paulo, Cristina e Melissa voltaram para o jardim. Melissa, exausta, adormeceu no colo de Cristina, que a segurava como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Paulo sentou-se ao lado delas, o silêncio entre eles cheio de promessas. Cristina, ele começou hesitante, eu não sei o que o futuro reserva, mas quero que você faça parte dele. Não como faxineira, mas como alguém que faz a gente melhor. Cristina riu, os olhos marejados. Seu Paulo, eu nunca imaginei isso, mas eu quero tentar. Pelo menos pelos bolos da Melissa, brincou. E os dois riram um riso que selava algo novo. Meses depois, a mansão Montenegro estava diferente. Cristina deixou o emprego de faxineira e, com a ajuda de Paulo, abriu sua pequena confeitaria chamada Estrelas de Laranja. O primeiro bolo, decorado com estrelinhas de açúcar, foi feito com Melissa, que agora chamava Cristina de Tina, um apelido carinhoso que fazia Paulo sorrir toda vez que ouvia. Fernanda, enfrentando processos por difamação, sumiu dos holofotes enquanto Paulo, Cristina e Melissa construíam uma família improvável, mas verdadeira. E sob as estrelas de São Paulo, eles descobriram que o amor, quando genuíno, pode transformar até os destinos mais inesperados.